Bem-vindo a mais uma classe mais de liderazgo cristiano e bíblico. E aqui estamos para tratar agora do princípio de liderazgo número 25. O líder sabe como delegar. Simplesmente não é um liderazgo sábio tratar de manejar todo com supervisão prática. Os líderes que tomam esse enfoque invariavelmente frustrarão a sua gente ao administrar-se e saboteiam sua própria efetividade ao atascar-se a los pequenos detalhes. Algumas coisas exigem sua atenção prática, pero um bom liderazgo exige que delegue o resto. Não há outra maneira de fazer todo o trabalho e manter sua atenção em suas prioridades. Moisés aprendeu a delegar o arte de la delegação com seu suegro. Se recuerden em el texto que leemos em la classe passada, que os discípulos, os apóstolos estavam tendo um problema. Havia muitas mesas que tinham que ser atendidas, muitas demandas, e eles estavam descuidando-se de lo que tinha que ser a prioridade, que era a oração e a palavra de Deus. Então, por isto, eles, em acordo, porque era um governo plural, decidiram delegar tarefas a outro equipo de liderazgo que estivesse a cargo desta outra parte que os apóstolos não podiam atender. Então, aprender a delegar trabalho, delegar funções a outros é algo importante. Moisés teve que aprender isto. Em Éxodo 18:14 dice: Quando el suegro de Moisés viu todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Moisés explicou que a gente acudia a ele para resolver todas suas disputas. Versículo 16 dice: Quando tienen um pleito, vienen a mim, e eu juzgo entre uno e outro, dándoles a conhecer os estatutos de Deus e suas leis. Versículo 17 adelante, entonces, nós podemos ler a instrução que o suegro de Moisés le dio, de que lo que ele hacía não era bueno, e que deveria organizar equipos que lhe ajudassem a juzgar o povo, e que solamente as demandas mais complicadas foram trazidas a que Moisés pudiera juzgar. Esta foi uma estratégia sábia e Deus la bendijo. Assim se supone que deve funcionar o ministério. Los pastores equipam a los santos para a obra del ministério. Por isso, algo que um líder deve ter em consideração é que seu trabalho é formar outros para o liderazgo, formar outras pessoas para liderar, porque ele não vai estar por sempre, ele não é eterno em esta terra. Então, tem que formar outros líderes, não somente para atender as demandas imediatas do ministério, como para atender a demandas futuras, incluso da ausência mesmo de um líder principal. Então, em Efésios 4:12, o apóstolo Pablo dijo: a fim de capacitar a los santos para a obra del ministerio, para a edificação del cuerpo de Cristo. Pablo animou a Timoteo a levantar a los líderes de essa maneira. Las coisas de las quales has oído, habla em presença de muitos testigos. Encomiéndaselos a hombres fieles que também puedan enseñar a outros.
Esse é um dos valores principais da delegação. Ajudar a equipar a outros para dirigir. O líder que sigue esse plano reproduzirá mais líderes. Quando delega deveres a outros, recuerde delegar solo lo que está dispuesto a deixar. E luego, dale a la gente a la que delegas la liberdade de fallar. No retires lo que has delegado. Quando falham, obviamente. Pero ensina-lhes, quando falham, que necessitam aprender rapidamente para tomar uma boa segunda decisão. À medida que aprendem a fazer as coisas com excelência, puedes delegar mais e fazê-lo com confiança. Como decide que está disposto a delegar em los demás? Deve ter uma compreensão clara de suas prioridades. Suas prioridades, suas próprias prioridades, não as emergências de outras pessoas, deveriam determinar o que hace e o que delega a los outros. E quando temos claro qual é nossa prioridade como líderes cristianos e bíblicos, então se torna claro e se torna fácil delegar as outras coisas, as outras tarefas para outros irmãos. Isso é o que sucedeu em la igreja de Jerusalém. Lucas descreveu maravilhosamente a hierarquia de prioridades abraçadas por los líderes de la igreja primitiva. Los 12 dijeron: mire bien lo que dice la palabra en Hechos capítulo 6, versículo 2 a 4. Entonces los 12 convocaram a la congregação de los discípulos e dijeron: não é conveniente que nosotros descuidemos de la palabra de Dios para servir mesas. Portanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputação, llenos del Espírito Santo e de sabedoria, a quienes podamos encargar esta tarefa. E nós outros nos entregaremos a la oração e ao ministério de la palavra. Observe as 3 atividades principais que dominaram suas energias. Primeiro, a oração. Segundo, o ministério de la palavra. E terceiro, o ministério de serviço. Em essa ordem. Não é ao reverso. Não é ao contrário. Primeiro, a oração. Depois, o ministério de la palavra. E por último, o ministério de serviço. Essas 3 atividades consumiram o tempo e os esforços de los apóstolos e são um patrão para os líderes de la igreja, incluso hoje em dia. Eles descrevem perfeitamente o negócio principal de la igreja e, por lo tanto, estabelecem a agenda para todos os líderes de la igreja. O ordem é claro: o ministério de siervo, si bien es crucial, no es para eclipsar o tomar el lugar de la oración, el ministerio de la palabra. Mire estas prioridades individualmente. Y los hermanos que ya estudiaron vida devocional con nosotros pueden compreender muito bem, porque hablamos exatamente desta necessidade que um líder tem de cultivar estes aspectos que Pablo e que as escrituras nos ensinam aqui também. La oração. Não nos inclinamos a pensar em la oração como trabalho. Tendemos a pensar em la oração como inactividade, pero não lo es. Uma buena oração é um trabalho duro e la oração é a primeira e mais importante tarefa de todo o ministério. Todas as demais atividades do ministério são completamente inúteis se não se banham em la oração. La oração em si mesma é, depois de todo, um reconhecimento implícito de la soberania de Deus. Por isso, nossa primeira e mais essencial prioridade é la oração.
Pablo escreveu: exorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Primera de Timoteo 2:1. Devemos orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:7. La Escritura nos enseña a orar con seriedad, persistência, frequência e sobriedad. Pedro dijo: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sombrío para la oración. De espíritu sóbrio para la oración. Primera de Pedro 4:7. Esta es la primera prioridad en todo nuestro trabajo. Una buena oración es un trabajo duro y hay que acordarse que todos los grandes líderes estuvieron mucho tiempo en oración. Y cuanto más tiempo se gasta, se empeña en oración, se utiliza en oración, más productiva una persona se torna, por increíble que parezca. Entonces, es difícil mantenerse enfocado. No es tarea fácil interceder por otros. Pero el líder sabio no descuidará este primer orden del día. Nada, no importa cuán vital pueda parecer, es más urgente. Y por lo tanto, no debemos dejar que ninguna otra cosa agite la oración en nuestras agendas ya muy ocupadas. Entonces, la prioridad número 1 es la oración. La prioridad número 2 es el ministerio de la palabra. Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redargue, repreende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Segunda de Timoteo 4:2. Este deber, como la oración, es un trabajo duro. Dedicarse al ministerio de la palabra significa tiempo en el estudio. Es un compromiso total. Pero nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Eso ocasionalmente puede requerir que el pastor fiel descuide lo que parece urgente para hacer lo que es realmente esencial. Eso puede ser difícil porque las demandas del ministerio y el liderazgo son muy grandes. Pero debemos mantener esta prioridad recta. Essa é precisamente a razão por la qual os apóstolos vieron a necessidade de nombrar líderes em um rol de apoio. Em tempo de los apóstolos estava sendo consumido por necessidades legítimas e urgentes, obviamente, em la igreja. Passaram tanto tempo servindo a las mesas que estavam descuidando las prioridades mais essenciais e mais elevadas de la oração e el ministerio de la palabra. Algo tuvo que cambiar. E entonces viene la prioridad número 3. El ministerio de los siervos ou el ministerio de servicio. Note que os apóstolos não consideravam a tarefa de servir as mesas como algo que era desprezível. Não estavam dispostos a deixar a la distribuição de la caridade sem hacer. Também não. E não estavam sugerindo que as mesas de espera estuvieran por debaixo de ellos porque haviam alcançado o rango de apóstolo, de maneira alguma. Pero havia demasiado trabalho para que hicieran todo sin que poderiam servir junto a eles para satisfazer todas essas necessidades. Este é o objetivo do liderazgo de serviço. Somos servientes liderando e entrenando a outros servientes. Por lo tanto, o ministério se convierte em uma escola que se auto-perpetúa para os servientes. Esto é muito importante. Jesús
modelou esse tipo de discipulado durante sua vida terrenal e sempre mantuvo o equilíbrio perfeito, sem descuidar nunca a oração e o ministério da palavra para satisfazer as necessidades mundanas, pero nunca deixando que as necessidades da gente não se cumprieran. Seguindo o exemplo de su Senhor, por lo tanto, os apóstolos delegaram a supervisão de los ministerios de servicio a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, como leemos en Hechos 6. Entonces, un líder tiene que saber delegar. Y mire que en el principio de liderazgo anterior, el 24, que dice que un líder tiene que ser enérgico, fuerte, dispuesto. Vemos que hay podemos decir una metodología para el liderazgo. El liderazgo tiene que ser plural, como vimos, ¿no? Anteriormente. Él tiene que habilitar diversas personas, tiene que delegar funciones. Y el tercer ítem de liderazgo es la pureza, que se requería que fueran puros. Entonces, vamos a ver un poco respecto de la pureza. Tenga en cuenta que los hombres elegidos para supervisar tenían una tercera prioridad vital por su carácter y reputación. No por su extracto social, su experiencia en el mundo de los negocios, sus habilidades básicas o cualquier de los otros criterios que las iglesias emplean a menudo hoy en las selecciones de los líderes. Un hombre está calificado para el papel por lo que es, no solo por lo que hace. El estrés siempre está en el carácter más que en la capacidad. La pureza y la personalidad es la cuestión clave. Por lo tanto, los nuevos líderes deberían ser hombres de buena reputación. Hechos 6, versículo 3, habla sobre esto. Pablo dijo que los líderes en la iglesia deben tener buenas reputaciones tanto dentro de la iglesia como entre los incrédulos. 1 de Timoteo 3, 7 dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera y de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Se trataba de elegir hombres de carácter para dirigir el pueblo de Dios, para que el trabajo del ministerio se llevara a cabo de una manera correcta por las personas adecuadas, dedicadas a las prioridades correctas. Entonces, el liderazgo tiene que ver con el carácter. Honor, decencia, integridad, fidelidad, santidad, pureza moral y otras cualidades como estas. Todas estas virtudes se pueden combinar y resumir en una declaración final. Esto completa y resume perfectamente todos los requisitos fundamentales de un verdadero líder. Un líder es como Cristo. Y aquí finalizamos nuestra clase de hoy día y en nuestro próximo encuentro vamos a hablar del último principio de liderazgo, el principio de liderazgo número 26. Que Dios les bendiga y hasta pronto.